prazer aqui de receber hoje, eu e a Nancy, receber a Renata Oliva Batiferro. E a Renata, ela é presidente do Conselho de Administração do IBRI, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, além de ser também executiva, com mais de 20 anos nas áreas de relações com investidores. Em relação a esse ESG, gostaria que você falasse um pouco sobre isso e a sua visão sobre isso em relação a como trazer isso para o IBRI, que tem a ver com assim, mudanças de atitudes e comportamentos das pessoas daqui por diante. Ou seja, uma instituição que, além de prestar um excelente serviço, também preocupada com outros elementos que também fazem parte do contexto no qual vivemos, em relação a ambiente, em relação a pessoas, em relação à governança. Esse é um tema bastante interessante e peculiar, porque dependendo de quais empresas vem falando mais ou menos do ESG, às vezes o público pode pensar, agora o ESG não está mais na moda ou o ESG está na moda. E não é isso, né? Ou a companhia tem ou a companhia não tem. Ou ela tem e é genuíno a questão de uma governança bem formada, de preocupação com o social. Genuína, né? Genuíno. O ambiental. Ou de fato não existe. Não é porque de repente hoje se fala mais ou menos que aquilo tem que ser pauta dentro da companhia. Então eu acho que a questão ESG, ela sempre existiu e ela tem que ser genuína dentro das companhias. Enquanto o IBRI, e isso a gente vem promovendo muito a conversa entre várias empresas, inclusive para que elas tenham experiências através de troca de valores e troca de experiências e troca de informação, de dificuldades, erros e acertos, isso torna muito rica essa conversa. E recentemente a gente lançou inclusive o guia ESG, que é um guia que tem como objetivo ser um guia vivo, sempre atualizado, com depoimentos de empresas que tiveram acertos, enfrentaram dificuldades. E isso faz com que o nosso público ele passe também a enxergar que, às vezes, dificuldades que uma empresa possa estar tendo acaba sendo a mesma minha e de que maneira que ela saiu. Então, pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, o objetivo nosso justamente é esse, é promover o networking. E quando eu trago a função, como se posicionar diante de temas como o ESG, por exemplo, que está super em pauta e deve continuar, porque isso deveria ser genuíno em qualquer companhia, a promoção de troca de experiências entre líderes que lidam com desafios e oportunidades faz com que a gente torne muito rica a forma como essas empresas deveriam estar se posicionando hoje em dia no mercado. O Guia ESG foi lançado recentemente, encontra-se disponível no website do IBRI, totalmente gratuito. E nosso objetivo é tornar este material vivo, sempre trazendo depoimentos para que essas empresas elas consigam realmente aprender com erros e acertos de outras companhias como lidar com esses desafios no âmbito ESG. Uma empresa que é atuante no ESG, que pratica nos 3 pilares, ela tem diferença em termos de valorização da ação? Eu não diria que imediatamente a gente vai ter uma diferença na valorização do papel, mas isso vai sustentar com que aquele papel ele permaneça com um valor justo ao longo do tempo. Não adianta, de repente, eu falar uma informação que seja falsa, e nem poderia, ou que, de repente, a empresa ela quer vender de certa maneira um posicionamento social e que, de fato, não é genuíno, porque isso não se sustenta no longo prazo. E aí eu tenho grandes oscilações da ação que, de fato, não existe um embasamento técnico ou um posicionamento real da empresa para que justifique o valuation correto daquela ação sendo negociada no mercado de capitais. E com relação à educação continuada que você mencionou alguns pilares, né? Como que vocês trabalham a questão das habilidades comportamentais, como liderança, comunicação pessoal, media training, comunicação com a sociedade, porque isso é uma habilidade muito importante comportamental
e que nem sempre o profissional tem. Ele pode saber tudo tecnicamente, mas na hora dele fazer um comunicado verbal ou dele dar uma entrevista, ele pode escorregar e comprometer o valor da ação da companhia que ele representa, né? Como que vocês veem esse desenvolvimento comportamental no IBRE? Isso é um dos pontos nossos que a gente vem trabalhando no sentido de que não adianta apenas eu passar informação em termos de regulamentação. Ok, o profissional ele sabe aquilo que ele tem que informar ao mercado da maneira correta em termos de números, em termos de informação. Do operacional, do financeiro, isso acaba sendo uma das partes, inclusive, mais fáceis. O difícil é você formar o profissional para que ele tenha postura para falar com o mercado, para que ele saiba da maneira como ele está falando, para que ele esteja bem posicionado em termos de informação para passar aquilo da maneira mais correta possível e sem trazer dúvidas do mercado em termos de uma pessoa nervosa, por exemplo, para passar uma informação financeira. Isso vai passar uma não credibilidade daquela informação sobre a companhia. Então, é muito importante o media training para que a postura do profissional, a forma como ele vai abordar determinados pontos, seja feita da melhor forma possível. E um ponto que eu sempre falo para os meus funcionários, né, dentro da empresa que eu trabalho, ou que eu venho falando continuamente através do networking ou da formação que o IBRE tenta passar para esses executivos que estão na carreira de relações com investidores. Se você não sabe uma informação, não tenha medo de falar para o mercado, eu não sei. Claro. Não invente. Fale, eu retorno com aquela informação tão logo quanto eu tenha maiores detalhes. Que é uma maneira de dizer que não sabe, mas de maneira até educada. Olha, eu não tenho nível suficiente ou informação suficiente para dar uma informação que eu gostaria de dar nesse padrão de qualidade que eu gosto, que eu gostaria. Então, exatamente. Vou me informar direito, ou seja, eu estou dizendo que não sei, mas de uma maneira delicada até. Ou às vezes... Não sei, né? Eu penso assim, você não tem a informação naquele momento, né? Porque ou vou me aprofundar, de repente, naquele nível de detalhes que a gente não é obrigado a saber naquele momento. Sim. De repente, é um dado tão operacional que não está no seu dia a dia, que você vai verificar e você vai retornar o quanto antes para o mercado. Esse é um aspecto, né? O Reinaldo e eu, nós temos um trabalho de media training, que é comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade. Então, um dos aspectos que a gente trabalha é essa questão de não dizer não sei, mas não tenho essa informação nesse momento, porque você mostra um profissionalismo que você vai atrás e vai suprir o mercado com aquilo que está sendo questionado naquele momento. Além das informações que provavelmente não seria interessante divulgar naquele momento. Às vezes é sigilosa, às vezes tem a ver com algum risco maior, alguma questão que está sendo tratada de uma outra maneira. E, então, se eu divulgar isso aqui, eu vou causar aí um problema mais sério ainda do que, de fato, a dimensão de realidade. Você tem a informação certa para não divulgar certas informações que naquele momento não seria conveniente divulgar. Mas porque pode até trazer prejuízo para a empresa ou para a instituição, a organização, do que de fato mais solução e resolver eventualmente algum problema. Esse é um ponto muito importante. Como profissional de relações com investidores, a gente tem que saber equilibrar a informação financeira junto à estratégia da companhia e aquilo que vem sendo falado através dos analistas de mercado, através de imprensa, e eu sei da maneira como a gente vem lidando através, por exemplo, da equipe comercial. Então, o profissional de relações com investidores, ele é fundamental para equilibrar melhor esta comunicação, no sentido de que eu sei aonde a companhia vai chegar, eu sei a forma como ela vai chegar, mas eventualmente aquela informação é tão estratégica que eu não posso abrir naquele determinado momento. Ou que, por exemplo, dependendo do nível de declaração que eu dê, pode ser que saia através de imprensa uma informação que não foi ainda para o meu público de investidores e eu posso receber um ofício da CVM sendo autuado por isso. Eu tenho que ter equidade de informação e de uma maneira muito disciplinada que tem que ver da mesma forma e ao mesmo tempo para todo o mercado. Então, a media training ela acaba sendo muito importante através do treinamento do nível da informação que eu passo e no momento adequado para eu passar aquela informação. Você vê assim, tantos potenciais que você identifica na própria instituição ou na relação e que tem um potencial, mas
por exemplo, tem medo de falar em público, ou tem lá alguma limitação em relação a isso, não sabe usar bem a voz, não dão vida à fala, ou não fazem um gesto, não expressam no semblante aquilo que estão falando de forma congruente. Ou seja, a pessoa pode perder muitas oportunidades pelo fato de não se preparar em relação ao desenvolvimento dessa habilidade. Como é que você vê isso, Renata? Isso é uma pergunta muito interessante, a gente chama de soft skills. Não adianta a pessoa ter os skills técnicos, mas o soft dela, posicionamento, impostura de voz, saber conversar, o olho no olho, isso acaba sendo fundamental para você passar a credibilidade daquilo que você fala. Então, o desenvolvimento de soft skills acaba sendo a base de qualquer profissional de relações com investidores, por exemplo. Eu já tive pessoas que trabalharam no meu time que eu via sentir, nossa, ele é um excelente funcionário, ele entrega, ele é capaz, ele tem um conhecimento técnico, mas ele não tem a habilidade de se comunicar com o mercado. E aí, cabe também ao gestor ter a condição e a sensibilidade para desenvolver esse profissional. Então, se é uma pessoa extremamente tímida, comece aos poucos, atenda um investidor no telefone, vá aos pouquinhos para que vá liberando também aquela questão da autoconfiança desse profissional para que ele saiba sentir, eu sou capaz. Então, cabe também ao líder ter essa sensibilidade de como desenvolver este profissional de relações com investidores, porque também não basta você ser excelente técnico, se você não tem essa capacidade de saber transmitir da maneira correta aquela informação para o mercado. Qual é o principal objetivo que você tem nesse sentido em relação às pessoas que fazem lá os seus investimentos? Na nossa conversa, surgiu assim um assunto assim, daquelas pessoas, talvez falta de uma boa orientação, não tiveram talvez pessoas como você, de fato, orientando para que pudessem ter as informações corretas e fazer bons investimentos. E que tiveram seus dinheiros pulverizados, viraram poeira porque não souberam fazer uma boa aplicação. Então, eu vejo que aí existe uma grande preocupação em que, de fato, os investidores, não só as empresas que vão trazer os investidores, mas que as pessoas possam ter, no mínimo, a preservação do seu patrimônio e depois, por que não, aumentar a sua rentabilidade. Qual é o principal objetivo que vocês têm no IBRI em relação a isso? Excelente pergunta, porque nosso objetivo no IBRI é justamente formar o profissional de relações com investidores para que eles consigam, da melhor maneira possível, sanar as dúvidas do mercado, para que este investidor, seja institucional, seja pessoa física, consiga tomar a melhor decisão. Se a gente tem um profissional de relações com investidores sem o conhecimento básico da maneira como ele deveria informar a questão operacional e financeira da empresa, a gente faz com que os investidores eles possam ser prejudicados. A decisão final sempre vai ser do investidor, mas cabe ao profissional de RI trabalhar da melhor forma possível, de que forma a gente vai elaborar toda a informação possível daquele período para que o investidor tome a melhor decisão. E a gente sabe de casos, por exemplo, de investidores que acabaram perdendo o seu patrimônio por uma informação errada, com companhias que talvez não tivessem uma boa governança corporativa, e aí fica difícil, né? Porque a gente, enquanto instituto, a gente está justamente para fazer o contrário. Forme profissionais, desenvolva esses profissionais para que eles, de uma maneira correta, através de uma boa governança corporativa, consigam orientar o mercado da melhor forma possível a tomarem suas decisões em termos de investimento ou não nas ações da empresa. Vocês, como IBRI, vocês costumam emitir alguma advertência, alguma coisa para o mercado? Principalmente para aquelas pessoas mais humildes, né, que não têm assim, muita informação. Enquanto instituto, nós somos obrigados a fazer com que esses profissionais de relações com investidores eles estejam aptos e capacitados e atualizados sobre a regulamentação vigente. Enquanto executiva de relações com investidores, eu me vejo na obrigação de fazer com que o mercado esteja apto e informado sobre questões que estão ocorrendo dentro da empresa. E aí não é uma decisão somente da Renata, por exemplo. Eu, como Renata, oriento os demais executivos ali de que forma que a gente vai passar essa informação para o mercado e se é necessário naquele período.
Porque às vezes a gente vê muitas empresas por aí soltando fatos relevantes, comunicados ao mercado, que poderiam ser tratados de maneira diferente. Quando você tem muito comunicado ao mercado, comunicado ao mercado, comunicado ao mercado, que são documentos que a empresa coloca para que o mercado, de uma maneira geral, ele tenha informação a respeito de determinados pontos que estão ocorrendo, às vezes é tão banalizado o comunicado ao mercado que o mercado nem mais passa a acreditar ou a ter interesse em olhar aquela comunicação. Então, tem que ser bastante pontual e enfático em questões que possam estar ocorrendo dentro do mercado, gerando dúvidas e oscilações dentro do papel da companhia. E assim, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os investidores e a sociedade de um modo geral. Bom, primeiro agradecer o convite, que foi fantástico conversar com vocês aqui hoje. Espero ter passado um conteúdo que tenha sido interessante. São, acho que 2 recados, né? Para o público de investidores, eu acho que assim, tenha como canal oficial a área de relações com investidores. Porque, às vezes, a especulação ela não acaba sendo saudável para o mercado e faz com que empresas elas de fato não consigam mostrar o potencial que elas têm de entrega ou o conforto daquela informação quando a gente nota que tem especuladores trazendo informações que são inverídicas sobre a companhia. Então, tomem como fonte oficial o canal de relações com investidores quando vocês forem tomar uma decisão. E para o público, né, de executivos de relações com investidores, estudem, se formem. A área de exatas acaba sendo a base fundamental para quem quiser seguir na profissão de relações com investidores, mas o lado humano também é muito importante. O lado de como se comportar, como se posicionar, como falar, são as habilidades que a gente chama de soft skills. Então, o equilíbrio entre a parte de conhecimento acaba sendo fundamental, mas o equilíbrio também de como você se posicionar diante de situações, às vezes que são saias justas, acaba fazendo com que esses profissionais se destaquem em detrimento a outros. Então, se eu puder dar como dica para tantos investidores, né, acharem o canal oficial de relações com investidores para que possam tomar a melhor decisão possível, e para os profissionais de relações com investidores, estudem. Vocês podem se apoiar no IBRE para que vocês realmente continuem a se desenvolver, tendo toda a nossa base de apoio.